TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Almoça Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos sempre ao vivo, trazendo sempre um bom tema e sempre com bom entrevistado. O programa é ao vivo na terça-feira e a reprise é sábado, a partir de 1 da tarde. Tenho o costume de dizer que para você participar é só na terça-feira. No sábado é dia de programa de saúde gravado e no sábado você vai apenas acompanhar, sem a sua participação. Nesta terça-feira, que é a última terça-feira do mês de janeiro, hoje é dia 28 de janeiro. E já estamos praticamente quase no final do primeiro mês de 2020. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora o meu entrevistado desta noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2020, eu recebo o psiquiatra Dr. Vladimir Costa e Silva. Você que está ligando a TV Candidez agora, o programa Amostra Grátis da Saúde está começando e você pode participar conosco. Boa noite, Dr. Vladimir Costa e Silva. Prazer receber aqui. Eu falei aqui a primeira vez em 2020, mas... você já participou com a gente outras vezes. Boa noite, prazer te receber. Boa noite, Samuel. É um prazer estar aqui de volta, né? Boa noite, espectadores do Amostra Grátis, certo? Vai ser um imenso prazer responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Que bacana. O nosso tema hoje é a questão do transtorno de humor. Evidentemente que a gente vai falar também, claro, sobre depressão, ansiedade, fobias. Você pode mandar a sua pergunta. O WhatsApp nosso já está aí ativo, que é o 3222-5052. As pessoas às vezes acham um pouco estranho essa questão do número WhatsApp, que é um número aqui, inclusive, fixo da TV Candidez. Mas é o nosso WhatsApp e nós estamos ao vivo. Para que a gente possa começar esse nosso bate-papo, o que é o transtorno de humor? Bom, o humor é mais ou menos o jeitão que o nosso emocional está. E esse jeitão, o nosso humor, ele é mais ou menos duradouro durante algumas horas, alguns dias, né? Então, o transtorno de humor é se eu estou bem-humorado ou mal-humorado, certo? Bom, dizendo transtorno para dizer que está bem-humorado soa estranho, mas na verdade existe um transtorno em que a pessoa se sente bem, mas o humor dela está elevado acima do normal, que seria a euforia, um humor muito além do normal, que acaba dando problemas de convivência. Mas o transtorno de humor mais comum mesmo é o transtorno depressivo, né? Onde o humor está rebaixado, a pessoa se sente triste a maior parte do tempo, por vários dias consecutivos. Existe um motivo para apresentar esse transtorno do humor, para sentir essa tristeza aí ao longo de várias horas do dia, como você mencionou? Então, a explicação de como que uma pessoa adoece, vamos falar da depressão, por exemplo, nós temos que pensar em 3 explicações. Nós temos aí o biológico, tudo vai acabar culminando no biológico, né? Mas eu gosto de trazer a explicação mais para o lado da biologia, certo? Da coisa mais celular e química, porque a saúde mental, existe um estigma de que as pessoas escolhem adoecer, que as pessoas só estão assim porque tiveram uma fraqueza, porque estão afastadas das suas religiões. E eu queria trazer uma explicação mais biologicista, porque quando a gente encara do ponto de vista biológico, o preconceito diminui. Porque ninguém chega num consultório e se sente derrotado porque está com amidalite. Aconteceu, né? Que é uma infecção bacteriana, né? Eu estou divagando aqui para poder explicar por que eu vou entrar nessa explicação biológica. Bom, então, quando uma pessoa adoece de depressão, provavelmente ela já tinha uma genética, já trouxe consigo uma chance de ter um adoecimento, porque na genética dela já tinha
com algo que dizia que ela tinha uma capacidade menor de sintetizar neurotransmissores ou de sintetizar receptores nas células nervosas. Segundo, são os fatores ambientais. Então, se uma pessoa, mesmo que ela não tenha, ou que ela tenha muito mais facilmente os fatores genéticos, mas se ela vive fatores ambientais estressores durante um longo período, certo? Ou fatores fortes durante um período mais curto, mas, na verdade, para transtornos depressivos, eu considero mais adoecedor fatores estressores crônicos, ou seja, algo que é difícil de conviver, mas que dura durante muitos meses, anos, como, por exemplo, cuidar de uma pessoa com uma patologia muito grave, né? Um portador de Alzheimer, por exemplo, ou um relacionamento abusivo. Esse tipo de fator estressor crônico é extremamente adoecedor. E, em terceiro lugar, seria como que a pessoa encara as dificuldades da vida. Aí a gente já entra mais no campo psicológico mesmo. Como que a pessoa aprendeu a lidar com a frustração, aprendeu a lidar com a capacidade dela de querer algo e ela não conseguir naquele momento. Essa parte biológica também interfere muito, porque às vezes a pessoa está num momento de sofrimento, mas quando ela pensa e ela elabora psicologicamente que aquilo ali vai passar e que ela projeta para um futuro próximo uma amenização daquele sofrimento, ela não deixa que esse sofrimento haja dentro das células dela. Dá para a gente falar sobre a questão dos tipos de humor, que dá para você nesse primeiro bloco? Uhum. Eu queria aprofundar um pouquinho mais nessa parte do adoecimento celular mesmo. Imagine que vocês estão vivendo uma situação de entristecimento e de sofrimento que é externo, que por enquanto eu não estou falando de uma depressão, estou falando de uma reação a um fator que a pessoa convive ali, que ela não pode mudar naquele momento. Dentro do cérebro daquela pessoa, é como se alguma parte do cérebro tivesse engessada, estivesse funcionando mal. E aqueles neurônios ali daquelas partes do cérebro começam a ficar fracos. Eles param de receber fator neurotrófico cerebral e começam a ficar fracos. Como se fosse um braço que ficou engessado durante aí um mês num tratamento, ele fica fino. E os nossos neurônios também ficam finos, né? Se eles ficam sem uso. E se eu começo a usar novamente, eles voltam a ficar melhorados. Então, eu queria passar essa mensagem que, às vezes, o sofrimento depressivo, ele pode ser reativo ao que a pessoa está vivendo, mas da mesma forma que um enfraquecimento de um músculo porque ficou imobilizado durante muito tempo, a pessoa não consegue voltar sem ajuda, tem que fazer uma fisioterapia, às vezes na depressão a pessoa também precisará. É interessante. E eu te perguntei sobre a questão dos tipos de humor. Certo. Não sei se dá para você enumerar aqui. E o telespectador aqui está mandando aqui uma pergunta, mas responde para a gente primeiro essa questão dos tipos de humor e se eles existem. Sim. Bom, na verdade, o humor a gente classifica como se fosse uma quantidade, não bem um tipo, né? O humor pode estar normal, rebaixado ou elevado, certo? Normal, as pessoas estão se sentindo normais mesmo, em paz, serenas, tranquilas, né? Rebaixadas, vão estar se sentindo entristecidas, vai prevalecer a sensação de tristeza, certo? Para dizer que a depressão, essa tristeza tem que durar mais do que 2 semanas e ficar com a pessoa quase o tempo todo, assim, maior parte do dia, não o tempo todo. Então, é interessante pensar nisso, porque às vezes o deprimido pode rir de uma piada, ele pode conversar na hora do almoço alegremente com os seus colegas de trabalho, mas estar deprimido, certo? E o humor elevado, o humor elevado é sempre bom. Não, nem sempre. Às vezes a pessoa que está em euforia, né? A palavra euforia, usada dentro do campo da psicopatologia, ela quer dizer um humor fora do normal. E quando a pessoa está em euforia, ela perde o senso crítico. E aí entra no diagnóstico do transtorno bipolar, em que ela tem o polo inverso da depressão, o polo maníaco ou eufórico, certo? Então, é o humor elevado, caracterizando assim. Para fazer uma comparação, mas como que o humor elevado poderia ser desagradável? Pode sim. Eu costumo dizer que uma pessoa que tem um humor elevado fica parecendo aquela pessoa que bebeu em excesso e está falando muito e está inconveniente,
Só que no transtorno bipolar, a pessoa que está eufórica, ela faz isso sem estar intoxicada pelo álcool. Então, para pensar mais ou menos o que seria uma euforia, ou seja, um humor elevado e ele ser desagradável, é pensar, né, fazer uma comparação. Parece que a pessoa está alegre em excesso, ela perdeu o senso crítico pelo álcool, mas na verdade ali não é o álcool que está agindo, é o humor dela que está patologicamente alterado. Mas tem um detalhe nessa questão quando você fala aí, e a sua explicação ela foi muito pontual, e você explicou os dois polos. A pessoa, se ela está nessa euforia toda e não percebe, ela não vai perceber então que ela tem que ir ao médico, ela vai precisar de uma ajuda. Eu quero que você conclua para a gente o seguinte, qual que é o papel da família nesse aspecto, uma vez que a pessoa talvez não vai entender que ela está doente ou que está no momento crítico de euforia ou no outro polo, né, rebaixado, como bem rebaixado. Como é que é o papel da mulher, do marido, do filho, da mãe, do parente mais próximo, digamos dessa forma? O mais comum são as pessoas procurarem a ajuda médica durante os períodos do humor rebaixado. Raramente as pessoas procuram a ajuda médica quando elas estão eufóricas. Quando elas estão eufóricas, é a família que leva, porque a família percebe a inconveniência. Às vezes a pessoa fez um gasto exagerado, comprou um carro que ela não tinha condição, um avião, né? As coisas mais descabidas para aquela condição de vida da pessoa, né? Então, mas ela está se sentindo bem. Ela acha que ela está certa, ela acha que ela pode, que vai dar tudo certo e que o dinheiro vai vir e que não vai fazer falta. Ela acha que ela pode se relacionar com mais pessoas, que todo mundo tem que aceitar. Ela se sente bem e nesse momento é muito difícil a crítica para a pessoa falar assim, não, me dá ajuda, eu realmente preciso de ajuda. Às vezes, só quando ela chega no fundo do poço, quando às vezes esgota uma reserva financeira, que a pessoa busca por si próprio. Mas aí a família tem um papel fundamental de trazer esse paciente, porque a família tem essa crítica, né? Pode ver, não, essa pessoa não está no normal dela e ela precisa de ajuda. E aí, chegando num profissional com um olhar atento, ele vai fazer o diagnóstico correto e passar o tratamento. E o tratamento é o mesmo para quem está eufórico ou para quem está muito mal psicologicamente falando, triste, deprimido? É o mesmo tratamento e esse tratamento, ele é a longo prazo, a médio prazo ou vai depender da característica de cada paciente? Depende muito da característica. Vamos pensar assim. Primeiro, nós temos o transtorno depressivo, certo? Em que não há euforia. A pessoa está normal, deprime. Normal, deprime, certo? Então, o tratamento para o transtorno depressivo é com antidepressivo, certo? E funciona muito bem, né? A gente quase sempre consegue melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. Existe o transtorno bipolar. Então, o transtorno bipolar implica que a pessoa tem os dois tipos, tipos não é bem a palavra como eu disse antes, né? Os dois níveis de humor. Uma hora ela está abaixo do normal, do neutro, outra hora ela está acima do razoável, certo? Então, tem o polo da euforia ou o polo da depressão. Isso vai se sucedendo ao longo dos meses, né? Então, quando eu atendo um paciente que ele está deprimido, eu não sei se ele tem o outro polo, a não ser que eu pergunte. E eu sempre faço essa pergunta, né? Já teve alguma vez que o seu parente ou o senhor ficou o contrário da depressão, alegre em excesso, e essa alegria foi tanta que até deu problema? E aí, se a pessoa conta isso, aí eu penso, pode ser o transtorno bipolar e não uma depressão. E no caso, a gente chama essa depressão que tem no transtorno bipolar, é a depressão bipolar. Quando a depressão ela é só normal, deprimido, a gente chama de depressão unipolar. E essa a gente trata com antidepressivo, é a mais corriqueira. Quando a gente está diante de uma depressão bipolar, a gente dá ênfase nos estabilizadores de humor, ou seja, medicamentos que achatam a variabilidade do humor, impede que a pessoa tenha picos, né, altos e baixos, né? Eles vão meio que corrigir, tanto protege a pessoa de subir demais, quanto protege a pessoa de descer de menos e ficar depressiva. Legal, para você que está ligando a TV Candidez agora, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, é a última terça-feira de janeiro. Com muito prazer, nós estamos recebendo aqui hoje o psiquiatra Dr. Vladimir Costa e Silva. Nós estamos falando sobre a questão do transtorno do humor,
No próximo bloco, já vou emendar uma pergunta para ele, como é que se adoece de depressão? Você pode continuar enviando a sua pergunta para o 3222-5052. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje, que é ao vivo. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, no segundo bloco. E lembrando para você que na próxima terça-feira, que vai ser a primeira terça-feira de fevereiro, nós vamos receber aqui no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde a presença do dermatologista Gerson Menezes. E o Túlio coloca a chamada para a gente. Olá pessoal, na próxima terça-feira nós vamos falar aqui no programa Amostra Grátis da Saúde com relação aos cuidados com a pele. Nós estamos no verão e o verão brasileiro muitas das vezes ele é castigante. Nós vamos falar sobre esses cuidados. Estou ao lado do dermatologista, Dr. Gerson Menezes, que vai participar conosco ao vivo na próxima terça-feira. Dr. Gerson, muito boa noite, prazer te receber aqui no programa Amostra Grátis dessa terça-feira. O que o telespectador pode esperar dessa nossa entrevista? Boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite, telespectadores da TV Candidez, do Amostra Grátis. A gente vai falar um pouco de tudo, mas o assunto principal que a gente vai abordar é, pela época do ano mesmo, sobre os perigos do sol, né? Então, todo mundo, essa época do ano, sai para passear, férias, vai para praia, piscina, clube. Então, assim, os cuidados devem ser redobrados, tanto que a radiação solar também nessa época é mais intensa. Então, a gente estará lá no programa, né, no dia 4, e aguardo todos vocês para compartilhar com a gente esse programa. Ainda tem pessoas hoje em dia que só pensam no protetor solar só quando vai a uma praia, uma piscina. Essa proteção, vou emendar a pergunta aqui agora, já dando um pequeno spoiler, né, para o próximo programa, ela deve ser diária quando a gente sai, por exemplo, nas ruas, por exemplo? Basicamente vai depender muito do tipo de pele da pessoa e da profissão de cada um, né? Uma dona de casa que fica o dia inteiro dentro de casa, não necessariamente. Porém, uma pessoa que tem um trabalho na rua, que anda muito, que expõe muito ao sol, esse uso do filtro solar deve ser diário, deve ser bem disciplinado mesmo. E para a gente finalizar esse nosso bate-papo, o sol pode causar o câncer de pele? Justamente. E o câncer, ele surge geralmente pelo uso demasiado e a longo prazo do sol, né? Então, é um efeito cumulativo. Então, a prevenção deve começar cedo na vida para evitar os problemas no futuro. Obrigado, Dr. Gerson. Por nada. Então, portanto, na próxima terça-feira, dia 4 de fevereiro, a gente vai falar sobre a questão dos cuidados com a pele. Espero você. Boa noite. Um abraço para o Dr. Gerson Menezes, que vai estar conosco. Nós estamos vivendo um verão muito quente. Já trouxemos aqui outros dermatologistas do fim do ano passado e vamos reforçar essa questão da proteção da pele. De volta com a nossa entrevista ao vivo, a gente está recebendo hoje com muito prazer o médico psiquiatra Dr. Vladimir Costa e Silva. Neste segundo bloco, a gente sempre gosta de fazer aqui um bate-bola, falando um pouco mais para que o público conheça quem é o médico nosso entrevistado de hoje. Como é que é a história de vida do Vladimir? Primeira pergunta que eu sempre gosto de fazer, você é de Divinópolis? Sim, eu sou divinopolitano mesmo e tive a oportunidade de voltar para a cidade para atuar na minha própria cidade mesmo. Então, eu estudei em Belo Horizonte, eu me formei, graduei pela UFMG e depois eu fiz a minha especialidade como residência médica no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. E assim que eu concluí, eu já tive uma oportunidade de emprego aqui no Hospital Psiquiátrico, a Clínica São Bento Mene, e acabei ficando para a cidade que já era a minha cidade de coração e de nascimento mesmo. Já que você falou da Clínica São Bento Mene, você ficou durante um bom tempo lá? Ou... Cerca de 3 anos.
3 anos. E como é que foi essa experiência numa clínica bem especial? Você já tinha vivido uma experiência boa em Barbacena? Sim, sim. E é considerada até uma certa referência nessa questão do tratamento psiquiatra, ou pelo menos era. Barbacena teve uma história conturbada, né? Barbacena teve uma época que era um depósito lá de doentes mentais, mas isso ficou no passado. Hoje em dia é um hospital exemplar, em que tem um cuidado de altíssima qualidade. Pouquíssimos pacientes, resquícios, né, daquela época que as internações eram asilares, né, que as pessoas ficavam por lá o resto da vida. E lá tinha uma unidade de agudos e a residência se ocupava mais do tratamento dessa unidade de agudos, né, ou seja, pacientes agudamente que vão ficar ali apenas 3, 4 semanas e vão receber alta e voltar para casa. E dentro do curso da graduação, dentro da UFMG, quando que você definiu que você seria um médico psiquiatra? Bom, desde o 2º semestre, eu já me interessei pela área psíquica. Tinha disciplina de psicologia médica e eu achei, assim, interessantíssima e fui cada vez mais tendo uma afinidade com essas áreas. Mas só mesmo lá para o 9º, 10º período que isso se tornou uma possibilidade. Eu fiz uma optativa na psiquiatria da adolescência e que realmente foi uma disciplina em que eu interagi com o paciente em sofrimento mental. E a partir daí eu defini que eu queria isso como minha especialidade. Como é que você vê hoje o paciente que vai a um consultório médico? Evidentemente você vai responder ali dentro de uma ética. Como é que você vê esse paciente, só para completar aqui a pergunta, com relação ao resultado final do tratamento? Há ganho nessa questão do tratamento? A família tem esse reconhecimento, ela volta, comenta isso com você? Porque a impressão que a gente tem, muitas das vezes, nós estamos evidentemente dando esse testemunho como leigo, como jornalista leigo, é que parece que a questão do sofrimento mental, ele vai ser assim quase que sempre. Esse tratamento com o médico psiquiatra, ele tem um resultado efetivo? Bom, eu considero que eu sou muito feliz da minha especialidade. Eu sempre enxergo que eu consegui fazer algo pelo paciente, que eu melhorei a qualidade de vida daquele paciente. As doenças mentais, raramente elas são curáveis, ou seja, né, a pessoa começa um tratamento, talvez ela precise daquele tratamento vitaliciamente. Mas isso daí não é uma exceção na medicina, não. Na verdade, muitas outras patologias são assim. Transtornos endócrinos, diabetes, hipertensão arterial, certo? São transtornos que a pessoa vai precisar daquele acompanhamento. Então, não é muito diferente das outras áreas, mas eu sinto que eu consigo fazer algo por aqueles pacientes, até por doenças muito graves, como a esquizofrenia ou como transtorno bipolar de humor. Hoje em dia, com a tecnologia que nós temos à nossa disposição, que melhorou muito em questão dos últimos 30 anos, a disponibilidade de psicofármacos, ela está assim, muito boa, com medicamentos muito bons, com efeitos colaterais muito bem tolerados, né? Alguns não, alguns sim, certo? Então, eu sempre consigo enxergar que eu fiz alguma coisa, que eu melhorei a qualidade de vida daquele paciente. Você é um médico que já está com uma experiência de 1,5 décadas, caminhando já para quase 2 décadas, né? Pois Pelo menos estamos passando, você já está passando da segunda metade. Uma única e primeira consulta, na sua opinião, ela é suficiente? Ou, às vezes, o médico psiquiatra, dependendo do grau do problema que a pessoa está vivendo, é necessário também, às vezes, ouvir um parente? E seria necessário mais de uma consulta, na sua opinião, talvez? Na verdade, para estabelecer uma hipótese diagnóstica, eu estabeleço essa hipótese diagnóstica quase sempre, invariavelmente, num único atendimento, num primeiro atendimento, né? O tratamento vai transcorrer ao longo de várias consultas, mas num primeiro atendimento dá para eu conseguir examinar aquele paciente, né? Lembrar que o exame não é um exame físico, é um exame das condições psíquicas dele, né? Então eu percebo o humor, como que ele encara, como que ele responde, como que ele coordena o pensamento. Então eu faço isso e ouço a queixa e ouço os parentes também. Eu sou um profissional que eu gosto que a família vá junto, certo? Enquanto eu sei
né, que alguns profissionais têm essa técnica de gostar de ouvir exclusivamente o paciente, de não querer saber nada que não venha da boca do paciente. Eu acho que a família ajuda muito, a família tem sempre um olhar atento e é importante ouvir, às vezes junto, às vezes separado, e às vezes junta depois, a explicação, eu trago a família de novo para o consultório para que eles entendam o que está se passando, então eu gosto que a família esteja presente. Mas e se o paciente chegar para você e falar assim, doutor Vladimir, eu não gostaria que a minha mãe, que o meu marido, que a minha mulher entrasse aqui, eu quero dar o meu testemunho. Como é que você vai ter esse jogo de cintura com o paciente, convencê-lo de que um depoimento de quem convive com ele pode ajudá-lo? Não, eu vou ouvir inicialmente o paciente, vou ouvir bem cuidadosamente ele, sem interferência da família, e depois eu peço para a família entrar na presença desse paciente e tudo que a família falar, ele estará ouvindo e ele, principalmente, o que mais garante um bom vínculo com o paciente é que ele vai estar ouvindo tudo que eu falar com essa família. Então, ele sabe tudo que eu falar. Então, ele vai ter confiança de que eu não abri o jogo de alguma coisa que ele queria que ficasse privada, certo? Mas eu acho importante, durante a consulta, eu vou tentar convencê-lo, né? A partir do momento que eu estabeleci já uma relação de confiança, eu falo assim, tá, você me contou, mas eu queria saber por que a sua família está preocupada com você. Você pode ficar aqui dentro, eu vou ouvi-los e você vai saber tudo que foi dito aqui dentro. Você esteve aqui com a gente, se não me engano, em 2019 ou 2018. Você estava atuando em Divinópolis, Nova Serrana, Pitangui e Cláudio. Sim. Você continua atendendo essas cidades? E como é que você faz essa costura aí para conciliar essas 4 praças que são bem próximas, evidentemente? Você está num raio aí, sem medo de errar, no máximo 60 quilômetros. Exatamente. Né? Pois é, eu acho que dirigir em estradas é menos cansativo, apesar de ser mais perigoso, do que dirigir em grandes centros. Então, às vezes, se eu morasse numa cidade como São Paulo, Belo Horizonte, eu poderia gastar mais tempo para chegar de um bairro a outro do que eu gasto para chegar em Nova Serrana. Então, é bem menos estressante para mim e essa rotina de cada dia ser um local diferente de trabalho, ela é saudável para mim, eu gosto disso, faz a minha semana não ter é uma rotina, mas é uma rotina que passa rápido, faz o meu tempo, assim, deu a sensação de que ele vai muito rápido. E aqui em Divinópolis é na clínica Amplamente, né, que fica ali na Coronel João Notini, 331, e o telefone é o 3221-8343. O Kleber, agora há pouco, de Nova Serrana, pediu, o telefone é o 3221-8343. Sim. Em Nova Serrana tem o 3226-1781, do Centro Médico São Lucas. 3226-17? 81. 3226. Lembrando que quem é de fora, que não é da cidade, tem que colocar o DDD 37, que é muito importante. Tem 3 perguntas aqui relacionadas à questão da bebida alcoólica e pede para você comentar se a bebida alcoólica em demasia pode causar depressão e se você tem esse tipo de caso, esse case dentro do seu estabelecimento, dentro do seu consultório. Bom, a minha experiência aponta mais para o contrário, a depressão causar o alcoolismo. Então, a pessoa entra no abuso da substância como uma tentativa de melhorar os sintomas depressivos ou ansiosos. E principalmente a fobia social, que é aquela ansiedade de estar em público, né? A pessoa busca muito álcool para tentar conviver melhor em sociedade, aguentar ter interação social, às vezes o adolescente, para poder chegar na pessoa com quem ele está interessado. Há sempre o abuso do álcool aí, então eu considero o álcool, na maioria das vezes, não é todas as vezes, como secundário a esses transtornos ansiosos ou depressivos. Mas é claro também que a pessoa que depois de um alcoolismo de longa data, ela vai ter sintomas depressivos e cada história vai nos dizer qual que era primário ou secundário. Muito bem. Ainda nesse bloco, eu estou aqui recebendo perguntas relacionadas à questão do transtorno de humor. Dá para você explicar para a gente que as pessoas às vezes fazem uma confusão. Nós colocamos uma chamada aqui essa semana falando que você estaria respondendo sobre essa questão do transtorno de humor. E não é a mesma coisa que transtorno bipolar? É o mesmo? Como é que você pode explicar para a gente? Na verdade, transtorno de humor é um termo mais genérico. E o humor
ele é para baixo ou para cima, não? Se for um transtorno que o humor está para baixo, é depressivo. Se for um transtorno que o humor fica indo para cima e para baixo, é o transtorno de humor bipolar. Olha aqui, normalmente quando a gente tem um médico psiquiatra aqui no programa Amostra Grátis à Saúde, ou até mesmo um psicólogo, normalmente as pessoas não gostam de se identificar e não tem nenhum tipo de problema, né? A gente não quer colocar aqui em evidência o nome de uma pessoa, o bairro, não tem problema, né? Porque se trata, muitas das vezes, de um questionamento muito íntimo, muito pessoal e que às vezes vai expor a pessoa que está adoentada. Tem aqui uma pergunta de uma senhora, foi uma das primeiras agora no segundo bloco. Samuel, pessoa bipolar é perigoso para a gente conviver com essa pessoa ou não? Eu acho que eu convivo com um bipolar. Por favor, não diga meu nome. Cada dia ele está com um humor diferente. É o meu marido. Ela colocou dessa forma certo. aqui. E aí, essa queixa aqui? Bom, vamos fazer um diagnóstico diferencial. O que é isso? Um diagnóstico diferencial é aquele diagnóstico que parece, mas que eu não tenho certeza se é ou se não é. Então, o diagnóstico diferencial do transtorno bipolar, ele é muito difícil com o diagnóstico do transtorno de personalidade impulsivo ou transtorno de personalidade borderline. Ou seja, esses dois são o mesmo termo, o mesmo nome para uma coisa só. O transtorno de personalidade, o transtorno de humor bipolar, o humor, ele fica para baixo ou para cima, certo? Mas para ele virar de um para o outro, não é uma coisa que acontece da noite para o dia ou de um minuto para o outro. Isso acontece ao longo de alguns dias. Então, a pessoa fica uma semana, 2, 1 mês, 2 meses deprimido. Aí, de repente, ele começa a ficar normal, começa a ter ânimo. Aí, o ânimo começa a virar uma certa sociabilidade, já começa a fazer uma gracinha, já começa a querer sair muito, já começa a comprar um pouco demais, até que ele está inadequado. Então, ele virou para uma fase de euforia, uma fase de mania, certo? Isso dura, às vezes, para virar de um para o outro, às vezes dura uma semana ou 2, e ele fica mais 1 ou 2 daquele jeito e pode cair ou não na depressão logo em seguida. Então, já o transtorno de personalidade emocionalmente instável ou transtorno borderline, o humor, ele muda de um minuto para o outro. A pessoa está tranquila, na paz, ou está até alegre. Se ela sentir que ela foi frustrada, que ela foi censurada, que alguma coisa aconteceu de um jeito que ela considera que foi totalmente inadequado e ela tem uma sensibilidade muito grande a essas inadequações, às vezes foi só uma leve contrariedade que o outro mostrou para ela, ela se sente intensamente ofendida e ela vai de uma paz a uma irritabilidade intensa de uma hora para outra. Então, tem-se muito que pensar bem. Qual diagnóstico que nós estamos falando? Transtorno bipolar em que o humor, ele fica mais ou menos constante, mas muda, às vezes, de um mês para o outro. Ou seja, a pessoa parece uma pessoa diferente. Às vezes, na primavera, ela parece uma pessoa diferente. No inverno, ela parece uma outra pessoa. Já o borderline, não. Ele está na paz e, de um segundo para o outro, ao longo, às vezes, de um dia ele pode ter 2, 3 episódios de intensa mudança emocional. Olá, Samuel, boa noite. Eu sou o Vitor. Eu gostaria de saber do psiquiatra como é que, se é importante o paciente tratar com o transtorno de humor com a ajuda também do psicólogo. Desde já agradeço. Sim, muito importante. Porque o psicólogo, ele consegue estar muito próximo ao paciente, poder vê-lo toda semana e, às vezes, prevenir, tem uma sensibilidade que a crise pode estar acontecendo, que a virada pode estar acontecendo e já pedir para procurar um médico antecipadamente. E, às vezes, também o psicólogo vai poder fazer com que coisas que poderiam gerar frustração e sofrimento sejam melhor toleradas e não cheguem a entrar no campo do adoecimento ali das células ali, né? Lembrando que eu gosto de falar desse jeito biológico para tentar desmistificar o sofrimento mental. Ok, nós temos uma pergunta gravada das ruas de Divinópolis e eu vou pedir agora o Túlio que coloque para a gente, por gentileza. Eu estou aqui agora ao lado do Alexandre Franco, aqui na Galera dos Esportes, que vai participar do programa Amostra Grátis da Saúde, com uma pergunta para o médico psiquiatra Vladimir Costa e Silva. Alexandre, muito boa noite, prazer te receber aqui no programa. Qual que é a sua pergunta boa noite, para o médico Samuel. Vladimir? Boa noite, Samuel. Boa noite, pessoal da Candidez, Amostra Grátis.
Boa noite, o doutor Vladimir. Vladimir, eu sou um atleta de ciclismo, natação, corro também. Eu queria saber qual que é o benefício do esporte na pessoa, na mente da pessoa. O que pode nos proporcionar melhor. E isso servindo para mim e para os meus amigos atletas. Boa noite. Lembrando que você faz triatlo, não é isso? Faço triatlo, isso. Obrigado pela sua participação. E do estúdio, o médico Vladimir Costa e Silva responde pra gente. Obrigado. Obrigado, Alexandre, pela participação. Como é que você responde a essa questão dessa influência do esporte? No caso dele, ele é um triatleta. O esporte tem uma influência muito positiva no sofrimento mental. Às vezes a pessoa não consegue partir de um quadro muito agudo para a prática de esporte num primeiro momento. Ela tem que melhorar um pouquinho, às vezes o remédio tem que agir, mas aí eu gosto nesse momento que ela começa a melhorar, indicar atividade física. Porque se vocês lembrarem que eu já falei aqui, né, o cérebro é como se ele estivesse engessado, como se ele não estivesse funcionando algumas áreas dele. E o esporte, ele vai puxar todas as áreas do cérebro para funcionar, então vai ter muito mais neurotransmissão, né? Lembrando que também existe a questão da próprio neurotransmissor endorfina, que dá uma sensação de prazer e que isso daí melhora, como no geral, todo o humor, para além da melhora da neurotransmissão da serotonina, que é aquela que pega ali com o tratamento medicamentoso. Então o esporte ele tem um papel adjuvante muito bom e preventivo excelente. Legal, olha aqui, nós vamos para o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta ao vivo na sequência do programa de hoje. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira e começa a chover forte em Divinópolis, né? Tomara que seja assim uma chuva não muito castigante, já que Minas Gerais está vivendo dias e viveu dias aí de fortes chuvas. Dados oficiais mostram que 47 pessoas morreram em virtude de alagamentos e desabamentos. Isso é muito lamentável, mas começa a chover forte nessa terça-feira aqui em Divinópolis. Dicas de corrida em nome da galera dos esportes e do Forte Limpeza. Vamos falar para você que vai acontecer em São Paulo, dia 5 de abril, a Maratona de São Paulo e meia maratona e também prova de 5 quilômetros. A única prova do Brasil com todas as certificações nacionais e internacionais. A Maratona de São Paulo 2020 confirma agora as bases de estrutura para seus participantes, divididos em 42, 21 e 5. A competição vai acontecer no dia 5 de abril, a partir de 6h30 da manhã, e além da manutenção da largada na Praça Charles Miller, com chegada no Parque do Ibirapuera. As inscrições para a 26ª edição estão abertas e podem ser feitas no site oficial, maratonadesaopaulo.com.br. Ao longo dos percursos vai haver aí postos de apoio. No caso específico da maratona, serão 18 postos de água, 4 de isotônico, 2 água de coco e 2 de energético. Uma completa estrutura, portanto, na Maratona de São Paulo, que vai acontecer no dia 5 de abril. A organização também definiu a Expo Maratona, entrega de kit no Parque de Convenções Ayambi. Obrigado aí ao Túlio, um grande abraço para o Marcelo Braga, que é o assessor de comunicação da IESCOM. De volta com a nossa entrevista ao vivo, são muitas as perguntas hoje, com muito prazer nós estamos recebendo o médico psiquiatra Dr. Vladimir Costa e Silva, Clínica Amplamente. Boa noite, eu gostaria de participar do programa, sou comunicativa, gosto de conversar, mas ao mesmo tempo, às vezes, eu me escondo das pessoas. A pessoa não quis se identificar. Bom, essa queixa tem que ser mais explorada, né? Como a pessoa não está aqui para a gente ouvir mais ou fazer as perguntas certas, né? Eu vou inferir algumas coisas. Esse esconder das pessoas pode ser, por exemplo, uma fobia social,
né? Que a fobia social se caracteriza por um medo de se sentir julgado, de se sentir observado pelas outras pessoas, certo? E que impede, às vezes, da pessoa de fazer coisas muito simples, como assinar alguma coisa, uma fatura, ou como ou ir numa loja e pedir uma troca de roupa, ou até mesmo ser atendido e ir em locais públicos, certo? Pode ser simplesmente uma forma dela falar que naquele dia ela está sem ânimo, sem desejo, sem motivação, e aí nós estamos diante de uma depressão que não se manifesta todos os dias, a maior parte do tempo, mas às vezes é o jeito que aquela pessoa entendeu que aquilo ali não está normal para ela. E aí, fazendo uma entrevista e vendo até onde isso daí atrapalha a vida da pessoa, a gente define ou não se há ou não um diagnóstico aí. Bacana, deixa eu mandar aqui um abraço para o bairro São José, para o Wesley, está dizendo aqui que gostaria de parabenizar o programa, principalmente ao Dr. Vladimir, pelas explicações e ao programa Amostra Grátis, pela boa entrevista. Obrigado, Wesley, pela sua participação. Um abraço a todos aí do bairro São José. Obrigado. A gente sempre conta com a participação bacana do bairro São José. Quiser agradecer aqui o Wesley, fica à vontade. Obrigado, Wesley. Tem uma pergunta aqui, que normalmente quando a gente vai entrevistar um médico, às vezes os médicos são um pouco, tem essa opção de tratar de crianças ou não. Eu não sei no seu caso, se você trata ou não. Eu tenho uma pergunta de criança. Independente se você trata ou não, eu acho que você pode apontar aqui um caminho para o pai. Boa noite, aqui é o Beto. Estou aqui em São Sebastião do Oeste assistindo o programa. Parabéns. Gostaria de como identificar o transtorno de humor em criança e quando é que eu devo procurar um tratamento. Obrigado, Beto, pela sua mensagem. O Vladimir vai apontar aqui um caminho importante para a gente. Bom, o que vai definir se a criança está passando por algum problema que merece tratamento é se a criança deixou de fazer alguma coisa que ela deveria fazer naquela fase da vida. Então, se é uma criança em idade escolar, se ela não dá conta mais de ir na escola, com certeza a criança precisa de muita ajuda. Se é uma criança que já está ali mais independente, que tem sempre uma festinha, ela não dá conta de ir na festinha, essa criança precisa de uma ajuda. Se é uma criança que está no momento em que ela deveria começar a brincar, né, um momento bem mais primário, assim, que ela deveria começar a brincar com os outros meninos e ela sempre se isola. Essa criança precisa de ajuda, certo? Então, o transtorno de humor, ele existe sim nas crianças, tá? Geralmente, a criança, ela não fala do emocional, ela não dá conta de nomear a emoção. Estou triste, estou isso, estou com raiva, né? É mais difícil para ela. Ela pode até nomear a emoção ali do momento, mas o adoecimento mesmo dela fica muito vago. Então, às vezes, as queixas aparecem muito mais no físico. Então, a criança começa a queixar demais de sintomas da barriga, né? Dor de cabeça, muito medo, muita ansiedade de separação. Isso aí podem ser sinais de transtornos de humor e de ansiedade na criança. Mas existe transtorno bipolar na criança também. E a criança que fica eufórica, que fica intensamente alegre, de repente baixa, como se não tivesse, né, como se estivesse triste. E na criança a rapidez da mudança não é igual no adulto, como eu disse, no adulto demora dias, semanas, na criança não, na criança os polos podem se alternar de uma forma bem mais rápida. A gente está com muitas perguntas aqui, vamos ver se a gente consegue... acelerar. Não, mas está bem tranquilo, vamos ver só se a gente consegue atender a todo mundo. Olha aqui esse questionamento aqui que eu acho que é bem interessante. Olá, tenho todos esses transtornos, como você tem citado, doutor Vladimir. Estou bem, de repente, me irrito. Já mudo com quem está perto de mim. E, aliás, quem está perto de mim nota meu rosto, minha feição mudar. O que está me ajudando muito é o esporte, pois gostaria de dizer que já até perdi grandes oportunidades de emprego. A pessoa não quis se identificar, mas você vai apontar aqui um caminho, uma dica desse caso aqui agora que a gente recebeu. Bom, aí eu ouvindo só essa parte da história, eu penso em dois diagnósticos: a distimia ou transtorno de personalidade emocionalmente instável, ou borderline, né? O outro nome, que eu já falei um pouco dele aqui. Só que o borderline, ele é muito grave, assim. Quando a pessoa se irrita, é realmente alguma coisa que beira a destruição, ou a autodestruição. A pessoa quer se destruir, quer se agredir, certo? Ou ela quer destruir o outro. Não agressivamente, mas às vezes com palavras. Então, a irritação do borderline, do emocionalmente instável, ela é drástica e dramática. Já a distimia, a pessoa tem um humor
um pouquinho abaixo do ideal ali, ela se sente sempre um pouquinho mais sem graça, sem ânimo, e tudo irrita. Tudo irrita de um jeito que a pessoa fica com a cara amarrada, mas ela não se indispõe de uma forma que causa risco a ninguém, ela só fica simplesmente desagradável, certo? Então a distimia, talvez pelo relato, parece mais com a distimia. Ô, doutor Vladimir, vamos aqui a uma pergunta, ela é bem complexa, ela é da Marta, eu estou tentando ler aqui todas as perguntas antes. Boa noite, Samuel, adoro o seu trabalho, parabéns, sou Marta, meu marido tem THB, né, que é o transtorno de humor. Ah, tá, transtorno de humor bipolar. Isso, há mais de 15 anos. Ele faz o tratamento medicamentoso e se mantém estabilizado, não precisando de internação, porém acho estranho que mesmo estando medicado, algumas vezes ele se desestabiliza. Por que apesar de medicado e controlado, às vezes ele se desestabiliza, sem um fator que possa gerar estresse? Outra pergunta. Após uma intoxicação por lítio, ele ficará mais propenso a ter novas intoxicações? O que fazer, já que o lítio é dos melhores medicamentos para o transtorno? É uma pergunta um pouco complexa, bem complexa, né? Perguntas. Bom, o adoecimento, às vezes, a gente não consegue explicar muito bem como que a pessoa adoeceu. Eu falo de uma forma mais genérica, mas especificar exatamente naquela pessoa como que ela adoeceu e como que ela teve aquela crise, às vezes não é uma coisa que nós vamos conseguir entender. Então, às vezes, é a neuroquímica do cérebro dele que determinou que naquele momento aconteceria isso. Às vezes é alguma coisa que ninguém percebeu que estaria sendo uma contrariedade, mas foi uma contrariedade. E o bipolar, às vezes, ele adoece até porque ficou alegre, né? De repente, alguma coisa boa aconteceu, ele começa a ficar entusiasmado e aí ele começa a ficar parecendo que está até bem, além do normal, e de repente desaba na depressão. Então, isso explica, né, que mesmo com todo o esforço do tratamento, possam acontecer crises. E aí, melhor coisa para se prevenir isso é ter um profissional que conheça esse paciente, que sabe como que ele é, que já conhece ele assim no olhar mesmo e já sabe assim, quando começa a mudar um pouquinho, já percebe a diferença. Porque cada vez ir no médico diferente, às vezes o médico não tem o parâmetro de saber como que aquela pessoa é no normal dela, como que eu devo esperar que ela fique depois do tratamento. Bom, quanto à questão da intoxicação do lítio, bom, se essa intoxicação foi simplesmente que foi oferecido lítio a mais, talvez o risco não exista porque corrige-se a dose. Se essa intoxicação aconteceu porque há uma falha no rim ou por outras questões metabólicas, aí talvez sim ele tenha uma chance maior de repetir essa intoxicação. O lítio é o estabilizador de humor mais clássico que existe, mas nós podemos tratar transtorno bipolar de humor com outros medicamentos que foram desenvolvidos para a esquizofrenia, mas que dão um ótimo resultado no transtorno bipolar de humor. Doutor Vladimir, a gente tem muita pergunta. Uma pergunta aqui da Maria Carmen. Você atende em Divinópolis, quais são os dias e horários? Você pode passar? Em Divinópolis eu atendo na Clínica Amplamente, nas segundas e nas terças na parte da tarde. Segunda e terça à tarde. Olá, Samuel, boa noite. Excelente profissional. Você, parabéns também pelo programa. Uma pergunta para o doutor Vladimir. É o Giovanni quem está te mandando aqui uma pergunta. Deixa eu abrir aqui e pegar. Giovanni Guimarães. Está mandando aqui um abraço para você, parabenizando pelo programa. Como é que uma pessoa sabe se ela tem que procurar um psicólogo ou um psiquiatra? Há sintomas diferentes que ajudam nessa descoberta? A pessoa sabe que precisa de ajuda, mas tem dúvidas se procura psicólogo ou psiquiatra. Abraços. Obrigado, Giovanni Guimarães. E o médico doutor Vladimir responde para a gente. Sim. Eu acho que o principal fator que me diz se uma pessoa precisa ou não de um tratamento é quando ele perdeu a normalidade funcional. O que é a normalidade funcional? É a capacidade de desempenhar aquilo que ela tem o costume de fazer. Então, se é um advogado, é trabalhar como advogado. Se é um professor, é trabalhar como professor. Né? Se é um adolescente, é frequentar a escola. Então, quando ele para de dar conta ou a produtividade cai, certo? Já é o momento de procurar. Eu já atendi empresários que me procuraram depois de vender a empresa. Então, assim, é o prejuízo que a pessoa teve, né? Não tem preço, né? O que o tratamento poderia ter feito por aquela pessoa, porque ela deprimiu, não deu conta mais de ter ânimo para aquele trabalho, preferiu se dispor de todo o negócio de uma vida inteira. Então,
Acho que o primeiro momento, parou de dar conta de fazer aquilo que é normal, parou de achar graça nas coisas que são normais na vida, já é o momento de procurar ajuda profissional. E se existir um conflito muito nítido, acho que o psicólogo talvez seja até antes do psiquiatra. Realmente eu estou vivendo esse problema aqui de casamento, de dívida, de filho, talvez primeiro eu possa ir no psicólogo primeiro, e o psicólogo vai ter uma sensibilidade muito boa, que talvez fale, não, a gente tem que fazer esse tratamento aqui, mas vai lá no médico, né, e também pede para ele uma ajuda medicamentosa. E os dois tratamentos juntos dão muito mais resultado, eles nunca são excludentes, eles sempre são uma contribuição de um para o outro. Bom, eu vou ter que chamar mais um breve intervalo, não é isso, produção? Então vamos chamar rapidamente, daqui a pouquinho a gente volta no fechamento do programa de hoje. Vamos tentar fazer todas as perguntas, hein? Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Muito bem, de volta ao vivo. Lamentavelmente, nem todas as perguntas serão feitas aqui. Nós temos pouco tempo. Poderia olhar na sua agenda, quem sabe, no segundo semestre aí? Sim, com certeza. A gente voltar aqui, porque Volto, a sua participação aqui ela é bem importante. Além do prestígio para o programa, a gente vê aqui... eu tenho uma sensação que a população é muito doente mentalmente falando, né? Eu não sei se eu estou colocando de maneira correta, mas, no modo geral, as pessoas precisam de uma ajuda, precisam de auxílio. É o que eu estou percebendo aqui nas mensagens. Por aí... A gente pode dizer que 1/3 das pessoas, em algum momento da vida, elas vão ter um sofrimento mental considerável que poderia ser candidato a receber ajuda medicamentosa. Não estou dizendo que, nesse momento, tem 33% das pessoas adoentadas. Eu estou dizendo que 1/3 das pessoas, em algum momento da vida, poderão... A curva é essa. Então, estou mandando aqui um abraço, vários amigos do Rio Grande do Sul, da cidade de Canoas. Um abraço aí, né? Com essa questão da internet, o programa é ao vivo e é uma facilidade, né? Pelo www.tvcandidez.com. Grande profissional, doutor Vladimir, excelente trabalho e ótimas explicações. Um grande abraço para ele, diretamente do Rio Grande do Sul. Obrigado. Um abraço aí a todos os amigos que estão lá. São muitas as perguntas. Olá, Samuel, boa noite, queria participar do programa. Tem como você me passar aqui novamente o telefone, o nome do médico? Dr. Vladimir Costa e Silva, né? Já falamos aqui, que é o 3221-8343. Vamos tentar fazer aqui mais uma pergunta aqui. Está te mandando um grande abraço também, o psicólogo, o Anderson Teixeira, né? O Anderson está sempre presente no programa do Evandro, não sei se você o conhece, psicólogo aqui de nossa cidade. Gostaria de saber, porque... eu sempre fico contrariada, fico fechada, não consigo conversar com ninguém, quero só dormir. E de vez em quando fico muito... Ela escreveu a palavra contratada. Eu surto. Qual médico eu devo procurar? Está manifestando aqui um transtorno? Com certeza é um transtorno de humor, né? Assim, se vai buscar ajuda médica, o médico é o psiquiatra, certo? Talvez se existe uma coisa muito reativa aos acontecimentos, o psicólogo talvez seja mais importante do que o médico nesse momento, mas depende também do nível de sofrimento dessa pessoa, né? Se está impedindo ela de ser uma pessoa que desenvolve todas as coisas que ela precisava desenvolver, acho que já merece começar com a medicação e a terapia a gente indica logo em seguida. Olha aqui, eu sinto que a gente teria vários temas para abordar dentro da psiquiatria. Quando eu começo a receber mensagens e elas são diferentes do tema que nós estamos abordando, eu vejo que daria para a gente fazer vários programas com esse tema. Por exemplo, eu não posso deixar de abordar aqui, porque estou recebendo algumas mensagens sobre a questão da droga, especificamente da maconha. Boa noite, Samuel, meu nome é Marcelo. Gostaria de saber o que a maconha vai ocasionar em um adolescente com transtorno de humor. Certo. Você tem essa queixa, às vezes, de pais também, adolescentes com droga também? Sim, sim.
A maconha, ela usada em excesso, ela dá o que a gente chama de síndrome amotivacional. O adolescente ele vai perdendo aos poucos a ambição, a motivação para tudo. E então ele começa a achar que nada vale a pena, que não tem graça nada, que a substância, está ali consumindo a substância é mais importante do que até a socialização mesmo. Ou às vezes a socialização só é feita se tiver a substância no meio ali. Então ele não tem interesse de frequentar uma escola, porque ele não pensa que aquela escola vai se transformar numa vaga de uma universidade, num curso, numa profissão no futuro. Então ele fica totalmente desmotivado e pode, com essa síndrome amotivacional, né, ficar até num quadro depressivo. Muito bem, nós temos aqui várias perguntas também, a gente vai tentar fazer no próximo programa. Olá, boa noite, fui diagnosticada como bipolar, mais ou menos 1 ano, só que tem mais ou menos 6 anos que tenho sintomas. Só que eu não sabia que eu era. Fui vários médicos, diziam que era depressão, passavam remédios, não adiantava. Agora que estou tentando fazer o uso do remédio corretamente e já sinto melhor. O problema é que meu marido não concorda que eu tome os remédios, muito menos que eu procure ajuda psiquiatra. Isso é por isso que existe a campanha do Janeiro Branco, né, que é para sensibilizar a população que doença mental é algo que realmente acontece dentro das células, né, que é algo que acontece ali na biologia mesmo e que merece um tratamento que seja a nível molecular com o uso de medicamentos, certo? Então, assim, por isso que eu tento fazer as minhas explicações o mais biológicas possíveis, para que as pessoas entendam que há ali modificações que eu não consigo provar num exame para aquela pessoa, mas eu consigo provar em vários outros exames de pesquisa onde que estão as alterações. Vamos tentar ver se a gente consegue, dentro da sua agenda, talvez aí para maio, uma volta. Sim, aí? Fácil. Porque a gente está percebendo, são várias as perguntas aqui, confirmando a Aparecida que mandou agora há pouco uma pergunta, que é o 3221-8343. Estamos encerrando, correto? 1 minutinho só? Como é que você fecha esse programa nosso de hoje, rapidamente? O que você vê de mais importante? Eu acho que é passar a mensagem da campanha do Janeiro Branco, né, que é contra também um termo que existe de psicofobia, né, que é o medo da doença mental, né, não é o medo do doente, é o medo da doença, é o medo de falar da doença, achar que ir no psiquiatra a pessoa se torna doente. Na verdade, não é tomando remédio que você se torna doente. Na verdade, o remédio ou o tratamento médico, ele estabelece o diagnóstico, estabelece a forma mais fácil da pessoa melhorar e deixar de sofrer. Então, né, tirar os estigmas do adoecimento mental. Ok, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Acho que foi muito satisfatório e eu acho que 1 hora foi muito pouco para a gente debater aqui diante de tantas perguntas que a gente recebeu aqui. Bom, eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha no sábado, a partir de 1 da tarde. Vem aí Evandro Araújo e o Espaço Aberto, e pela movimentação. Evandro está ao vivo hoje, não é isso, Túlio? A gente volta ao vivo na próxima terça-feira, se Deus quiser. Para você, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários.